Feita. As expectativas para 2025, fechamento das bolsas no Natal e o que tem de investimentos para o agro, quedas de taxas de juros no exterior e política monetária mais solta, principalmente na União Europeia e nos Estados Unidos. Esses são os assuntos que nós vamos conversar agora ao vivo com o nosso colunista Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa. Igor, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo e Feliz Natal. Boa tarde, um Feliz Natal para todos os nossos ouvintes e para todo mundo aí no AgroMais. Igor, o que a gente pode esperar desse câmbio para 2025, já prevendo aí, a posse de Donald Trump? Olha, a gente está assistindo uma situação no Brasil bem diferente do que a gente está vendo no exterior. Isso porque, quando a gente olha um pouco o cenário externo, a gente vê a União Europeia diminuindo juros, China aumentando estímulos monetários e também estímulos fiscais. A China está passando por uma situação de dificuldade econômica e tentando sair de um período até mesmo de deflação em alguns períodos econômicos. E os Estados Unidos vêm atingindo uma queda de taxa de juros que pode parar de cair ou diminuir em um ritmo mais lento por causa do próprio presidente Donald Trump, que tem uma política proposta bastante protecionista, né? E quando a gente fala de protecionismo, a gente está falando com Trump de tarifas de importação de produtos fora dos Estados Unidos que podem levar a um aumento da inflação interna. Então, o Banco Central Americano reflete sobre isso. Agora, todo esse cenário externo, ele é apenas, eu acho que 30% em relação ao que está acontecendo com o Brasil. O que a gente está vendo, e eu acho que é uma visão muito clara, eu já tinha falado um pouco isso aqui há alguns meses, é que os R$ 6 que a gente está assistindo de relação ao dólar para o real, né, a cotação do câmbio, vai ser o piso. A gente dificilmente volta para um cenário abaixo de R$ 5. E por que isso está ocorrendo? Isso ocorre porque nos últimos 15 anos, e aqui eu não estou falando de governos à esquerda, à direita ou ao centro, dificilmente a gente está assistindo superávites. A última vez que a gente teve superávites fiscais consequentes, né, foi um seguido do outro, foi durante o período do primeiro mandato do presidente Lula. E aí a gente viu uma apreciação muito forte do real. De lá para cá, todos os governantes vêm com essa tomada de aumento de gastos acima da inflação. Isso está fazendo com que a nossa razão da dívida PIB, tudo que nós produzimos, passe dos 60%, 70% e pode chegar até os 90% do PIB. Isso tudo cria um cenário muito negativo para o Brasil e os investidores, ao verem taxas de juros futuras, não é aquela Selic, tá? É a taxa de juros que a gente está assistindo no mercado aberto, a taxa de juros de longo prazo, 14%, 15%, o investidor diz, olha, isso não vai ser pago. O Brasil está entrando numa situação extremamente complexa. Então, é muito difícil a gente dizer que o Brasil está em paridade com seus países internacionais, né, os seus pares de renda média ou no mundo desenvolvido. A gente está encerrando o ano de 2024 com o dólar a R$ 6, pagando em média 5,5% do PIB em juros. Isso tende a aumentar e a nossa razão de dívida PIB crescente. O que mais me preocupa, e aí é uma preocupação séria, é se o Banco Central já não consegue mais controlar a inflação com aumentos de taxa de juros. Ele já preveu mais 2 aumentos de taxa de juros de 1 ponto percentual, o que é muito alto. E isso pode colocar um freio na equação da economia brasileira de uma maneira muito forte, impacta inclusive produtos do agro, né? E tudo isso para a gente é muito negativo, enquanto o mundo inteiro está tendo uma queda de taxa de juros. Então, o meu ponto de vista é que o Brasil precisa fazer um único dever de casa, que é ajeitar as contas públicas. Nós temos que colocar todo o arcabouço de gastos de uma maneira saudável, não importa qual seja o custo disso do ponto de vista político. Caso contrário, a gente vai ter que R$ 6 pode ser apenas o início de uma maior desvalorização do real. E o que isso está significando para o agro do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista prático, os produtos que o agro produz ficam muito mais baratos para exportação.
Então, grande parte dos produtores, né, e as nossas tradings preferem pegar o produto agro e vender no mercado externo porque você tem mais lucro. E aqui no Brasil, isso se reflete de uma maneira muito prática em um aumento de preços internos, quando você faz uma comparação do que é que está sendo vendido aqui internamente com o mesmo produto que pode ser vendido externamente, já que a gente está falando de commodities. Então, para o agro, a gente pode assistir um aumento de receita, um aumento de lucratividade, mas isso não é sustentável dessa maneira, porque, de uma maneira geral, o Brasil tende a ter uma diminuição do seu consumo a partir do ano que vem. Mas, ao contrário de outras crises que o Brasil teve, cambiais, crises muito mais sérias que a gente assistiu ainda no século passado e até mesmo no começo desse século, a nossa crise que nós estamos assistindo é algo resolvível, é algo prático, é algo que o governo, e quando eu digo governo, eu estou falando do executivo e do legislativo, podem resolver com desindexações, com reformas estruturantes. Tudo isso não pode estar preso a amarras ideológicas. Número não tem ideologia de esquerda ou de direita. O maior exemplo disso é que quando a gente está olhando as bolsas na Europa, no final do ano, né, ontem mesmo, véspera de Natal, a gente viu um aumento muito grande, uma expectativa de crescimento do setor bancário, não só na Europa, com fusões e aquisições, mas também nos Estados Unidos, resultados do mundo tech por causa do Natal muito positivos, e tudo isso porque esses países, sejam eles do G20 em desenvolvimento ou desenvolvidos, estão fazendo reformas pró-mercado, pró-liberalização. E o Brasil não pode ficar parado achando que apenas com gasto público vai resolver o problema econômico. A gente vai criar uma situação muito parecida com o que a gente viu durante o governo Dilma, que foi uma catástrofe. Mas a grande diferença é que nós sabemos como evitar e ainda temos essa possibilidade. Por mais que o agro seja e continuará sendo o grande vencedor, a locomotiva do Brasil, a gente não pode esperar que ele vai resolver todos os problemas, principalmente fiscais, para o ano de 2025. Você trouxe aí a questão, né, das bolsas fechando em altas no exterior. A gente aqui não está vendo muito espaço no Brasil, né, de grandes novidades, muito menos, né, no setor do agro. A expectativa, o que a gente pode ver, né? Então, como é que vai ser a partir do próximo ano, né? Como é que vai ficar esse crescimento em relação ao agro? A gente já pode ter uma expectativa? A gente consegue, né, olhar para frente e imaginar esse aumento? Vai ter uma desaceleração da economia ou vai ser um aumento? É importante a gente dizer que a Bolsa Brasileira, ela é uma espécie de caixa de ressonância dos investidores. Ela prevê o que vai acontecer com a Bolsa, com as empresas brasileiras, e aí você está vendo uma forte desvalorização das nossas empresas, e não por causa delas em si. Muitas delas, do setor agro, do setor de finanças, do setor tech, são boas empresas, são geradoras de caixas, operadoras, mas elas estão todas atreladas a um único item, que é o governo brasileiro, é a dívida do Brasil, é a capacidade do governo brasileiro de pagar suas dívidas. Se a gente fechar esse ano com uma expectativa de crescimento por volta de 3%, e aí a gente puxar o crescimento do agro como responsável aí por quase 40% desse crescimento, o que a gente espera é que haja uma clara desaceleração no ano que vem, porque a gente está vendo uma diminuição de rolagem de títulos públicos, e isso diminui o consumo, e obviamente com a diminuição do consumo e o aumento de taxa de juros, a gente vai diminuir também o consumo do agro. Agora, o que a gente pode esperar é ano que vem um crescimento em torno de 1,5%, e desse 1,5% da economia nacional como um todo, pode ser que aí entre 35% e 38% seja basicamente puxado pelo agro. Mas uma questão é muito clara. O ano que vem, o único setor que tem previsibilidade de crescimento positivo e forte é o agro, né? Indústria e serviços devem ter um decréscimo das suas atividades produtivas ou devem ficar estagnadas. Então, se existe mais um movimento de salvação de lavoura do ano de 2025, vai ser pelo agro,
porque as taxas de juros que o Banco Central vai colocar e a situação fiscal do Brasil ainda vai pesar muito na produção industrial. Então, esse é um movimento positivo, mas claro, o setor agro também vai passar por dificuldades, porque quando você tem uma economia globalizada e o Brasil é uma situação de desaquecimento, o impacto é muito nítido. Agora, o impacto do agro vai ser bem menor do que a gente vai ver para a indústria e também para os serviços. O importante é que, como você ressaltou, é que ainda tem tempo, ainda há espaço para fazer essa correção, né? A gente já passou por isso, sabe como deve ser feito, então a gente acredita, né? A gente espera que nesse início de 2025 muita coisa caminhe para que a gente consiga reverter esse cenário, né? E há um consenso entre especialistas de que o câmbio, né, e a inflação, né, que mudaram de patamar e que essa taxa de juros vai ficar mais alta, né? E aí, como é que a gente vai esperar, né, tudo isso nessa chegada de 2025 e como é que isso vai ser, talvez, no primeiro trimestre do ano? Olha, é importante, você falou uma coisa muito importante, que a gente tem como reverter o caminho, né? Se o Brasil quer ver, os investidores, as pessoas físicas querem ver o dólar abaixo de R$ 5 e querem ver de uma maneira muito clara a inflação caindo, só tem um único remédio: diminuição de gastos do governo. Isso é muito claro. E a diminuição de gastos do governo vem de desindexar, por exemplo, reajustes de aposentadorias baseados no próprio salário mínimo. A gente pode até falar que isso não seria justo, mas em nenhum país do mundo isso existe. No resto do mundo, as aposentadorias são reajustadas pela inflação, não pelo salário mínimo. Você não pode colocar o mesmo reajuste de pessoas que estão no mercado com pessoas que não estão. Outro ponto: a nossa receita corrente líquida indexada em educação e saúde, sem mensuração nenhuma de gastos, é um absurdo que está destruindo a capacidade de investimento do país. Eu estou dando apenas 3 exemplos muito práticos de como é que as contas públicas podem ser ajustadas de uma maneira muito direta. Se nós fizermos esse dever de casa, a gente tem dólar abaixo de R$ 5, de R$ 6 e uma queda na inflação e, obviamente, queda de taxa de juros. A receita é muito clara e está aí para os governantes analisarem. Agora, o que nós estamos assistindo e como é que a gente vai esperar, a grande maioria dos brasileiros já está conseguindo entender como se proteger. Hoje, os bancos, as empresas de investimento, até mesmo para o mais simples investidor, consegue fazer aplicações em dólar, retirando reais. Tá? O aumento de investimentos em dólar no Brasil subiu mais de 25% no último mês de novembro. Então, a grande maioria das pessoas que estão no mercado financeiro não estão mais fazendo aplicações em reais, em títulos brasileiros, e sim em títulos americanos. Isso pode ser feito a partir de R$ 100, R$ 50, de valores muito pequenos. Então, há sim um movimento muito claro de proteção do patrimônio das pessoas baseado em aplicações em dólar. E isso muda fundamentalmente a visão dos brasileiros em relação aos riscos. E aí a gente tem que entender que se isso se tornar uma coisa muito comum, é um risco para o próprio real. As pessoas começarem a querer transacionar em dólares. Por isso, é importante que agora, nessa virada de ano, o governo faça seu dever de casa e aí você tem todos os brasileiros tradicionalmente voltando a investir, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Mas uma visão é muito clara. A grande proteção que o brasileiro pode fazer contra inflação alta e também contra taxas de juros são aplicações baseadas em dólar. Muito bem, a gente acredita, espera que, né, nesse início de 2025, a gente está nesse momento, né, de pensar o ano que vem, pensar em esperança. Espero que o governo, então, se consiga remanejar tudo isso e a gente consiga ter um 2025 melhor, com melhores taxas de juros, com essa rentabilidade, com o equilíbrio fiscal que o país precisa, porque é possível, a gente consegue. Igor, eu quero te agradecer mais uma vez pela participação aqui, muito obrigado, uma ótima tarde e mais uma vez, Feliz Natal. Eu que agradeço, Feliz Natal e Feliz Natal a todos que estão nos assistindo, uma boa tarde.